Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical na lição de jovens. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 12, a cura da mulher do fluxo de sangue. Quero lembrar a você que o comentário da leitura diária é sempre atrelado ao comentário da lição. Subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, abaixo você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição e logo abaixo os slides. É grátis, pode baixar, não te custa nada. Deus abençoe a sua vida ricamente e seja bem-vindo para mais uma pré-aula da nossa lição do próximo domingo, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Os milagres no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre foram marcados de mulheres cheias de fé, mulheres que desejavam sempre estar aos pés de Cristo, sempre seguindo a Cristo. Algumas mulheres já haviam sido curadas de espíritos imundos, outras mulheres de enfermidades. Por exemplo, Maria, chamada Madalena, da qual saíram também 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, também Susana e muitas outras serviam a Jesus com todos os seus bens. Isso está em Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3. Jesus deixou o seu trabalho na carpintaria, onde ele se ocupava juntamente com seu pai, e foi então cumprir a sua missão a que veio a este mundo. Ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus iniciou o seu ministério pregando o evangelho, conforme Mateus 4,16, diz que Jesus, ele começou a pregar, anunciar o evangelho, a pregar o arrependimento para todas as pessoas. Então, em Marcos capítulo 6, o versículo de número 3, diziam o povo: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? O milagre na vida daquela mulher, que sofria já há 12 anos com o fluxo de sangue, aconteceu quando Jesus ele ia à casa de Jairo curar a filha de Jairo que estava doente. Jesus então para atender esta mulher que queria também uma cura. Naquele tempo em que Jesus para curar aquela mulher, a filha de Jairo então morre. E Jesus vai à casa de Jairo, depois ressuscita a filha de Jairo, mas deixa para trás essa mulher salva e curada da sua enfermidade. Essa mulher já havia gastado todo o seu dinheiro com a medicina e agora, além de doente, ela ficou com uma situação um pouco mais difícil. A atitude ousada desta mulher foi devido à condição que ela estava. Primeiro, porque ela era uma mulher. Segundo, porque a doença que ela estava tornava ela imunda. E também ela já não tinha mais dinheiro algum para gastar com a medicina. Então ela foi em busca de Jesus. Quando as coisas estão difíceis para nós, quando nós não temos mais possibilidades de agir, sempre o Senhor nos atende nas horas de impossibilidades. Então ela já havia sofrido buscando médicos
para a sua cura e já não tinha mais o dinheiro e vai ela então ao encontro de Jesus. Só que para chegar até Jesus Cristo, era necessário que ela atravessasse uma multidão não era uma multidão vazia, era uma multidão comprimida, que estava junta. Ela, por estar imunda, teria que ali encostar em muitas pessoas, de um lado e de outro, até chegar Jesus Cristo. Marcos informa que por onde Jesus passava, essa multidão sempre se apresentava para serem curados, e eles pediam que deixasse tocar ao menos na orla da veste de Jesus, e tocando em suas vestes, eles eram então curados de suas doenças. Marcos capítulo 6 e o versículo de número 56 diz assim: e onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam de suas enfermidades. Na leitura de segunda-feira, conforme Números capítulo 15, versículos 38 a 40, fala das bordas das vestes que serviam para lembrar o povo da lei. Diz assim o texto: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejam a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. As roupas, elas tinham uma característica bem interessante, que foi o próprio Deus que mandou fazer. Nas bordas ou nas orlas das vestes tinham as franjas, e nas franjas das bordas tinha um cordão azul. Toda vez que andavam, eles viam os mandamentos de Deus nos cordões que estavam nas orlas. Nas roupas tinham uma borda, e nessa borda tinha as franjas, e nas franjas tinham vários cordões com os mandamentos. Mais ou menos desta forma assim, né? Desta forma assim, aqui a mulher pegando na orla, e aqui mais ou menos eram para se lembrar dos mandamentos. A palavra borda, de número 15 em hebraico, é canaf, que é asa. Asa para os judeus é orla ou borda. Em Mateus 14 diz que a multidão corria para tocar na orla ou na asa, né, de Jesus, e todos que tocavam nesta orla, que estava nas vestes de Jesus, eles eram curados. Mateus 14, 36 diz assim: e rogavam-no que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficavam curados. Os judeus, como conheciam muito a palavra de Deus e conheciam também as profecias, eles atentaram a uma característica do Messias. Tinha uma profecia, ou tem uma profecia, que diz que todos que tocam, a profecia está lá em Malaquias 4:2. Na orla da veste de Jesus, ou na orla da veste do Messias, ele seria curado.
Malaquias 4:2 diz: mas para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, o Messias, o Cristo. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Para os judeus, quando você fala asa, eles já sabem que é a orla das roupas. Todos os judeus sabem que se Jesus fosse realmente o Messias, bastava tocar na orla de suas vestes e eles seriam curados, assim como foi a mulher curada do fluxo de sangue. Ela disse: se eu tocar ao menos na orla da sua veste, serei curada. E por esse motivo que todos ficavam correndo atrás de Jesus para tocar nas orlas das suas vestes. Só assim para eles saberem que Jesus era realmente o Messias, embora que muitos, mesmo assim, não creram que Jesus fosse o Messias. Agora que nós já entendemos o que é asa para os judeus, asa é a orla das vestes, fica mais fácil entender agora o Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel, Salmo 91:4. Se nós presumirmos aqui Deus usando aqui um talat como exemplo, como se Deus estivesse usando um talat, ele os colocava embaixo dos seus braços ou embaixo das suas asas, como se estivesse nos cobrindo. Então, nós estamos sempre debaixo das mãos fortes do nosso Deus, sempre debaixo das suas asas. Ele cuida de nós a cada dia, porque estamos debaixo das suas poderosas mãos. Isto é estar debaixo das asas do Altíssimo. A fé daquela mulher levou ela a receber uma cura milagrosa. Ao tocar na hora das vestes de Jesus, ela sentiu que havia sido curada do fluxo de sangue. Jesus sentiu seu corpo sair virtude. Veja que quando Pedro pregou na casa de Cornélio, ele disse que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Lucas, no capítulo 5, o versículo de número 17, ele diz que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Esta mulher, pela fé, quando ela toca em Jesus, ela recebe virtude suficiente para então sair curada naquele momento. Ela transgrediu a lei. Sim, ela transgrediu a lei porque ela estava imunda. Se nós lermos Levíticos capítulo 15, versículos 19 a 33, nós vamos ver ali a lei contra a mulher que tinha fluxo de sangue, ou a mulher que se menstruava, ela ficava imunda. E por 7 dias ela ficava separada, ou enquanto tivesse o fluxo de sangue. Ela sempre era imunda. Depois que ela fosse lavada, depois que ela ficasse limpa, então ela voltava para o meio do povo. Porque se ela ficasse no meio do povo, tudo aquilo em que ela tocasse era imundo. Mesmo onde ela estava separada, onde ela sentava, onde ela se deitava, nos objetos que ela tocava, tudo ficava imundo e tudo precisava ser purificado para voltar de novo a ser usado pelas pessoas. Mas todas as coisas, se as pessoas também tocassem nela, também ficavam essas pessoas imundas, deviam se lavar e só à tarde é que estavam limpas. Isso está registrado em Levíticos 15, versículos 19 até o versículo de número 33. Então agora,
quando esta mulher toca em Jesus, Jesus sente que dele saiu virtude e agora ele procura quem lhe tocou. Os discípulos não disseram a Jesus quem foi que o tocou. A multidão estava oprimida, era muita gente e eles não sabiam. Mas de repente aquela mulher se aproxima e se revela que ela foi que havia tocado nas vestes de Jesus. Mas e as pessoas? Enquanto ela caminhava até Jesus, ela encostou em muitas pessoas. E todas essas pessoas ficaram imundas. E agora ela corre o risco, porque poderia ser perseguida, poderia ser criticada, quem sabe até apedrejada por desobedecer a lei de tal forma, fazendo muitas pessoas ficarem imundas quando ela os tocasse. Ao dizer toda a verdade para Jesus, então Jesus abençoa aquela mulher. E ela recebe não só a cura da sua enfermidade, mas ela recebe também a salvação da sua alma. E ela sai dali. Ela que chegou ali, correndo risco, com medo de ser descoberta que era uma pessoa imunda. Chegou ali também doente, com aquela doença. Agora ela sai com a sua alma salva, com a sua vida restaurada, com a sua saúde também restaurada, liberta pelo poder do nome de Jesus. Números capítulo 21, versículos 8 e 9, é a leitura de terça-feira, e nós vemos aqui a serpente de bronze que Moisés construiu lá no deserto. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés então fez uma serpente de metal ou de bronze e pô-la sobre uma haste, e era que a serpente, mordendo alguém, esta pessoa olhava para a serpente de metal e continuava vivo. O veneno das outras serpentes não fazia efeito algum quando esta pessoa olhava para aquela serpente de bronze que fora feito por Moisés por ordem divina. A serpente de bronze que mandou fabricar no deserto segundo a vontade divina, ela foi depois indicada por Jesus como sendo o símbolo do levantamento do Filho do Homem. Foi o que Jesus disse em João 3,14. Assim como a serpente que foi levantada no deserto por Moisés, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Também o escritor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Nesta afirmação de Cristo, vemos que os animais rastejantes nada têm de diabólico. Os animais rastejantes nada têm de diabólico. No livro de Gênesis, na tentação e queda de Adão e Eva no jardim do Éden, essa espécie foi apresentada como tipificando o diabo, mas não que as serpentes elas têm demônio, não que as serpentes são o diabo. Quando o acampamento hebreu partiu do Monte Hor, o povo ficou impaciente pela falta de água, foram reclamar com Moisés e diziam: por que nos tiraram do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há pão, aqui não há água, nós detestamos esta comida miserável. A reclamação era geral e o castigo veio então de uma forma imediata. O Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo e muita gente morreu.
Os hebreus se arrependeram da murmuração que fizeram e confessaram a Moisés o pecado que haviam cometido por criticarem Moisés. Em Números 21:7, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E aí então é que vai vir essa ordem, uma ordem assim inusitada de nosso Deus. Ele diz: Moisés, faça uma serpente, coloque-a no alto de uma haste, de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, então vai ser salvo. A serpente feita por Moisés era de bronze e foi colocada num poste fincado no meio de Israel, no meio do arraial dos filhos de Israel. A função da serpente não era assustar as criancinhas, a função da serpente não era também afastar as outras serpentes que rastejavam no acampamento, também não era para impedir que fossem mordidas pela serpente no deserto. A função era para salvar quem fosse mordido pelas cobras. Então, quando o homem ferido pelo pecado, o homem magoado pelo pecado, o homem manchado pelo pecado, deve olhar não para a serpente, mas olhar para Jesus, que foi levantado na cruz do Calvário. Olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós recebemos Ele no nosso coração, arrependendo-nos dos nossos pecados, nós somos então curados, nós somos salvos, nós somos libertos, porque o Senhor Jesus, Ele nos perdoa, salvando a nossa alma. Josué capítulo 2, versículos 12 a 21, é a leitura de quarta-feira, fala também do fio de escarlate que foi pendurado no muro de Jericó. E este fio de escarlate vermelho, ele salvou Raabe e toda a sua família. Então, se nós lermos Josué 2, 12 a 21, nós vemos que tudo isto aconteceu. Agora, pois, jurai-me, disse Raabe, vos peço pelo Senhor, pelo que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam a Raabe: a nossa vida responderá pela vossa vida, até o ponto de morrer. Se não denunciarmos este nosso negócio, será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e também de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, em uma casa construída ali naquele muro, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os seus perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo-nos à terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e irmãs e toda a família de teu pai, pois que qualquer que sair fora da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Porém, se tu denunciar esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar.
E ela disse: conforme as vossas palavras assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Então Raabe, ela era uma mulher prostituta de Jericó, que ajudou esses 2 espiões israelitas que foram enviados por Josué para espiar Jericó, a primeira cidade que foi conquistada pelo povo de Israel. Por causa desse ato de fé, por ela ter escondido esses 2 espiões dos perseguidores, dos soldados de Jericó, para que os não encontrasse e os matasse, por isso a família de Raabe foi salva. O rei Davi e Jesus Cristo eram descendentes de Raabe. Raabe era filha de... Raabe era casada, casou-se com Salmão e teve então Boaz. Boaz que foi o pai de Obed, e Obed que foi o pai de Jessé, e Jessé que foi o pai de Davi. Então, quando o povo de Israel chegou à terra prometida, Josué, o líder do povo, enviou 2 espiões para recolher informações sobre a terra que eles iriam conquistar. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada, e para obter mais informações, os espiões passaram a noite na casa desta prostituta, ou seja, de Raabe, que depois ela se converteu ao Senhor. Então o rei de Jericó, quando ele ouviu que os espiões estavam na casa de Raabe, quis prender esses espiões, mas Raabe então havia os escondido ao anoitecer. Os homens do rei saíram em perseguição a esses homens, mas não puderam encontrar porque eles estavam escondidos no porão da casa de Raabe. Quando o perigo passou, eles desceram então do porão, e ela reconheceu então que Deus era soberano, que Deus haveria de conquistar aquela terra a qual ela morava, e pediu aos espiões que as guardasse da morte. Eles deram instruções a Raabe, dizendo para que ela amarrasse ali um cordão vermelho, ou uma corda vermelha, que fosse ali para um sinal. Quando eles viessem para guerrear contra Jericó e visse ali aquele sinal, lembrariam eles que ali era a casa de Raabe, e todos que estivessem dentro daquela casa seriam salvos da morte. Raabe ajudou os espiões a fugir de Jericó e lhes mostrou onde eles poderiam se esconder, e eles ali se esconderam. No tempo, quando eles vieram para guerrear contra Jericó, Raabe e todos que estavam ali em sua casa foram salvos. A leitura de quinta-feira é Atos 5, 14 a 16, e também Atos 19, 11, 12. Aqui a primeira, a sombra de Pedro, e depois os lenços e os aventais de Paulo. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espíritos, os quais todos eram curados pela sombra de Pedro. Aqui há um paralelo interessante em Atos, porque depois do derramamento do Espírito Santo, no Pentecoste, aconteceram muitos milagres feitos por Deus através dos apóstolos. Deus realizou milagres extraordinários, como escreveu Lucas, através dos apóstolos, por meio deles.
Antes de o Espírito Santo vir sobre os samaritanos, Deus operou sinais milagrosos por meio de Filipe. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de João em Éfeso, conforme está escrito em Atos capítulo 12, Deus tornou o seu poder conhecido por meio dos milagres também efetuados pelo apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 2, relata isso. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, Atos 5 e 12, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse naqueles enfermos e eles então fossem curados de suas enfermidades. Agora, alguns fundamentalistas sustentam que esperar a sombra de Pedro curasse os enfermos era uma crença supersticiosa daquelas pessoas herdadas do paganismo. Mas tal afirmação não procede. Lucas diz que quem levava os enfermos pelas ruas sobre leitos e macas, esperando que Pedro os curasse, não eram os pagãos, eram aqueles que haviam agregados a Jesus, que haviam recebido Jesus Cristo na sua vida através do arrependimento dos seus pecados. Eram crentes iguais àqueles que foram salvos. Lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 5, certamente eles acreditavam de verdade. Era Deus quem usava Pedro, era Deus quem usava Paulo, era Deus quem usava Filipe, era Deus quem usava os apóstolos para fazerem sinais e prodígios. Outros feitos tremendos ocorreram no ministério de Paulo. Em Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária, o apóstolo foi usado poderosamente por Deus para fazer milagres. Veja o que diz Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, os espíritos malignos também se retiravam. Ou seja, o povo pegava lenços de Paulo, os aventais de Paulo, quem sabe as roupas de Paulo, levava para a casa deles e passavam nos seus enfermos, aquelas pessoas que haviam espíritos imundos. Tanto os enfermos eram curados, quanto os espíritos imundos se retiravam das pessoas. Lucas deixa claro que não era Paulo, mas era Jesus quem fazia esses milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo. Deus é a fonte do poder. Paulo era apenas um canal usado de forma poderosa por Deus, a ponto de lenços e aventais que eram do seu uso pessoal serem levados aos enfermos e endemoniados, que eram curados e libertos de espíritos malignos. Diferente do que nós vemos hoje em dia, quando nós vemos aí falsos apóstolos vendendo os seus lenços, vendendo lenços para as outras pessoas, vendendo outros amuletos, vendendo água, vendendo tantas coisas como amuletos para que as pessoas levem para suas casas. Isso para eles granjearem dinheiro para si. Paulo não explorava a fé de ninguém com essas coisas. As pessoas levavam porque queriam levar. Mas o que eram os lenços? O que eram os aventais do uso pessoal de Paulo? A palavra grega soldária, que significa lenços, originada do vocábulo latino sudor, que significa suor.
refere-se a uma pequena peça de pano. Essa peça de pano, ela era usada para enxugar o rosto ou para qualquer outro uso pessoal. Tais panos eram com frequência utilizados pelos viajantes ou mesmo na vida diária para enxugar a testa. Não muito diferente do emprego que tantas pessoas fazem hoje com os lenços modernos. Enxugam o seu suor, mas vendem aqueles lenços. A referência, no caso de Paulo, e aos lenços que eles amarravam ao redor da cabeça, ou usados por ele para enxugar a transpiração do seu rosto. O termo aventais também deriva-se da palavra latina simicictium, que em todo o Novo Testamento ela ocorre só em Atos 19:12. Eram os aventais utilizados pelos artesãos que trabalhavam em seus diversos ofícios. O vocábulo latino sugere algo posto em torno da cintura que cobria a parte da cintura de quem trabalhava. Não parece haver dúvidas de que tais aventais eram usados por Paulo quando fazia suas tendas e que estavam possivelmente sujos de terra e manchados do uso diário do seu trabalho. Agora, eruditos fundamentalistas, que no caso descrito nessa passagem 19:12, a superstição tinha algum lugar, segundo eles aqui, Deus a tenha honrado de certa maneira. Os eruditos dizem que Deus honrou essas superstições de uma certa maneira. Eles também dizem que, se perguntarmos admirados como Deus poderia honrar uma fé supersticiosa, devemos nos lembrar que há qualquer poder na superstição ou mágica, mas tão somente em Deus. Surpreendentemente, outro fundamentalista diz que tal seção neotestamentária dentro da mesma categoria das superstições, e ele coloca tudo isso junto com o número 13, a lua, pé de coelho, o trevo de 4 folhas, enfim, e dá a entender que a mulher com fluxo de sangue que tocou na orla da veste de Cristo e recebeu a cura também foi impulsionada por uma superstição semelhante. Um outro fundamentalista afirma surpreendentemente que Lucas, que tanto criticava a magia, possa concordar com essas crenças semelhantes de uma forma cristianizada, fossem eficazes no ministério apostólico. E esses fundamentalistas, eles concluem dizendo: talvez pudéssemos sugerir que Deus é capaz de condescender, ou seja, estar de acordo com estes homens que ainda assim pensam e que ainda assim são tão imaturos, assim como fez com a mulher, com a hemorragia, que precisou, no entanto, ser levada ao encontro pessoal com Jesus e tocar na hora das vestes de Jesus. Ou seja, esses fundamentalistas colocam ali que a mulher do fluxo de sangue, ela usou de superstição quando ela foi tocar na hora das vestes de Cristo. Mas não, havia uma profecia em Malaquias 4:2, e eles tinham esta fé que se tocasse na orla das vestes do Messias, eles eram curados. E assim eles faziam, e todos aqueles que tocavam na hora das vestes de Cristo eram curados. Agora, algumas vezes os crentes fundamentalistas se mostram tão culpados quanto os elementos de tendências liberais, quando, através da ignorância, negam algumas formas de realidade espiritual. Jesus nunca ensinou que bastava tocar nas suas vestes para que alguém fosse curado. A mulher fez isso e creu que isso poderia acontecer na sua vida. E o mestre curou a mulher. Não só curou a ela,
mas também quando perdoou os seus pecados e ela saiu dali salva. Lucas não fornece qualquer indicação de que o povo tivesse adorado Paulo ou que idolatrava os lenços e os aventais do apóstolo Paulo. João Calvino corretamente chama a atenção para as coisas sem valor que foram escolhidas para evitar que o povo caísse na idolatria ou em superstição. Se porventura Paulo tivesse visto em tais práticas qualquer coisa errada, certamente o apóstolo Paulo não teria permitido que isso viesse a se repetir. Nem o próprio Lucas teria registrado todos esses sinais e maravilhas, e ainda Lucas chama esses sinais e maravilhas de extraordinários. John Stott observa que a atitude mais sábia, permanente ou perante os milagres dos lenços, não é dos céticos que declaram espúrios, não é dos imitadores que tentam copiá-los, como os televangelistas de hoje que oferecem esses lenços às pessoas doentes, e essas pessoas compram esses lenços e eles enchem os seus bolsos de dinheiro. Mas sim, isso foi, ou seja, estudiosos da Bíblia lembram que Paulo via seus milagres não como um dinheiro, não como uma forma de arrecadar dinheiro. Não, Paulo via isso como credenciais apostólicas. Jesus mesmo foi condescendente com a fé daquela mulher, ou seja, ele não criticou aquela mulher porque aquela mulher tocou na hora da sua veste. Ele curou ela, mandou que ela fosse para casa. Jesus fez muitos milagres na Bíblia, os milagres da Bíblia servem para nos ajudar a crer em Deus. Ele mostrou o seu poder sobre tudo que existe no mundo. Ele mostrou o seu poder sobre a natureza também. Podemos ter a certeza que ele também está cuidando da sua vida, está cuidando da minha vida. Jesus continua fazendo milagres hoje. Jesus não parou de fazer milagres. Ele continua realizando os milagres. Deus não muda. Ele ainda tem poder sobre tudo que existe no mundo. Jesus faz o possível, ele faz o impossível. Se nós cremos, ele pode realizar milagres. Se você crer, ele pode realizar agora um milagre na sua vida. Porque o que limita um milagre é a fé. O que impede às vezes a pessoa de receber milagre é a incredulidade, é a falta de fé. Mas Jesus continua realizando milagre na vida daqueles que creem, na vida daqueles que têm fé para serem curados e para receberem grandes milagres na sua vida. Mateus 14, 35 e 36 é a leitura de sexta-feira. Pessoas eram curadas ao tocar nas orlas das vestes de Jesus. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. O versículo 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das vestes do seu vestido. E todos que a tocavam ficavam sãos. Quando Jesus estende a mão e quando ele toca na vida de uma pessoa, esse toque de Jesus produz mudança na vida das pessoas. O toque íntimo de Jesus. Veja que quando Jesus tocou no leproso, ele demonstrou o desejo de ser íntimo daquele homem que estava condenado à morte terrena e também não tinha salvação. O toque de Jesus é poderoso. Com o toque de Jesus, transformou a vida de Pedro.
ele que se chamava Simão, agora era Pedro. Também a vida de Jacó foi transformada. Ele era um enganador, mas na troca de nome, ele passou a ser o príncipe de Deus, e chamou-se Israel. Seu toque transformou também Abrão em Abraão. O toque do Senhor transformou a derrota de Elias em vitória. Seu toque também mudou a vida de Moisés, que era um homem assassino. Transformou esse Moisés em um líder do povo de Deus. O toque transformou Jeremias em um profeta de Deus. O toque do Senhor transformou Tiago e João, eram chamados os filhos do trovão, mas eles foram mártires, porque Tiago morreu à espada. João também sofreu vários martírios e morreu também. O seu toque é um toque de transformação. A humanidade, ela é simples um barro, do nascimento até a sua sepultura. Não tem esperança, sem nenhum propósito, mas quando o Senhor Jesus toca na nossa vida, nós passamos a ter esperança, passamos a ter alegria, passamos a viver uma outra vida, porque deixamos que o Senhor venha tocar na nossa vida. Jesus tocou no leproso também, e livrou esse leproso não só da dessa doença que levava ele à morte física, mas também salvou a sua alma da condenação eterna. A condição deste homem era uma condição de alma perdida, separada de Deus pelo abismo do pecado, condenado a uma eternidade sem Deus. A pessoa perdida, uma pessoa perdida, também vive cada dia apreciando as bênçãos do Senhor, mas não são abençoados, não tem nenhuma relação com Deus. Enquanto isso, o salário do pecado vai consumindo a sua vida. Essa pessoa vai trabalhando para o diabo e recebendo o salário do pecado, e essa pessoa vai sendo conduzida ao inferno. Mas desde que esta pessoa deixa-se ser tocada por Jesus, a sua vida então muda. Jesus apenas tocou a mão daquela menina, e aquela menina que estava morta voltou a ter vida. Esse é o poder do toque de Jesus. Não há nada pior que a morte espiritual. A morte espiritual, ela leva tudo que nós temos. No reino espiritual, não há nada pior que isso. No entanto, é a condição de cada pessoa que está perdida. Cada pessoa perdida, ela está morta espiritualmente. Estando morta espiritualmente, esta morte tira tudo da pessoa. Tira até a vida física das pessoas, tira a alegria, tira a paz, tira o amor. Graças a Deus pelo toque de Cristo da nossa vida, não é? Eu não sei o tipo de toque que você precisa, eu só sei que o Senhor Jesus continua tocando nas pessoas, curando enfermidades, expulsando demônios, espíritos, também expulsando espíritos malignos, dando alegria para as pessoas, batizando as pessoas com o Espírito Santo. Jesus é o seu nome, ele toca na vida das pessoas com uma especialidade incrível para que essas pessoas tenham vida. Se você está perdido, se você está desviado, se você está sobrecarregado, oprimido, desanimado, triste, então quando Jesus te toca, você aprende a amar. E quando você começa a amar, quando você começa a amar Jesus, quando você começa a seguir Jesus Cristo, você que está perdido é achado, quem está desviado encontra o caminho, quem está triste agora é alegre, quem está em desespero agora tem paz, porque Jesus está na sua vida.
www.moldado.com é o endereço do nosso site, tá? Faça uma visita, lá você tem os vídeos, uma mensagem escrita que introduz o assunto da lição e abaixo os slides para você. Não se esqueça também de subscrever no nosso canal e deixar também aí o seu like. As nossas reflexões, a primeira reflexão, após nós lermos Levíticos, capítulo 15, 19 a 33, você acha que a mulher hemorrágica foi ousada? Sim, a mulher que sofria desse fluxo de sangue, ela foi ousada, porque ela tinha uma doença considerada e a considerava imunda. Entrar no meio daquela multidão era correr um risco, porque ela, a cada pessoa que ela tocou, tornou aquela pessoa também imunda. Essa pessoa teria que se lavar e para ser purificada até a tarde. Então a cada pessoa, então ela correu esse risco, ela foi ousada e também ela foi intencionalmente tocar no próprio Cristo, mas ela conhecia que Jesus operaria milagre na sua vida ao tocar na orla das suas vestes. Por isso ela foi ousada. Para que servia a virtude que Jesus possuía? A virtude que Jesus possuía era um instrumento do Pai na vida do Filho, no cumprimento do ministério terreno do Senhor. Marcava ela como marca no seu ministério. Não era por interesses. Um poder que se encontra à disposição dos que dele tinha também uma clara e real necessidade. Porque Jesus queria saber quem o tocara. Jesus queria dar uma oportunidade para aquela mulher. Queria que aquela mulher se revelasse de uma forma social, que ela viesse a ser apresentada a todas as pessoas, que agora ela não era mais imunda, que agora ela estava curada, que agora ela poderia viver a sua vida normal. E além da cura, ela também recebeu a salvação. Dessa forma, Jesus restitui aquela mulher socialmente. Na realidade, como se pode perceber, a procura de Jesus é parte do processo da cura completa na vida daquela mulher. Qual era a razão de a mulher temer se revelar? É o que falamos lá na primeira. Ciente da sua condição, ela sabia, que tudo que ela tocasse, mesmo involuntariamente, ficaria impuro. Seu receio poderia advir não apenas de ter tocado em Jesus, mas de ter esbarrado, de ter tocado nas outras pessoas enquanto ela chegava até Jesus. Essas pessoas que foram tocadas, cerimonialmente essas pessoas estavam impuras, já que certamente para se aproximar do Senhor, que estava comprimido pela multidão, ela deve ter tocado em muita gente, que ao saber da sua condição, poderia se voltar contra ela e até quererem tirar a vida daquela mulher. Além da fé para ser curada, aquela mulher teve sua fé convertida em fé salvífica. O que isso significou para aquela mulher? Além de ter sua cura confirmada pelo Mestre Senhor Jesus, a mulher ainda teve o maior bem que um ser humano pode alcançar de Deus. O maior bem que um ser humano pode alcançar de Deus não é um carro importado, caro, não é uma casa própria, não é o emprego dos sonhos, não é muito dinheiro, não é ser milionário, não é ser rico. O maior bem que o ser humano pode alcançar de Deus
é a salvação para a sua alma, é ter os seus pecados perdoados, é terem a sua consciência limpa de que pode estar sempre na presença de Deus, de que pode estar sempre buscando ao Senhor a cada momento da sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, possa tocar em você e você possa a cada dia melhorar. Que nós possamos, que eu também, que nós possamos a cada dia melhorarmos na presença do Senhor, com o toque dele na nossa vida. Deus te abençoe graciosamente, Deus abençoe a sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui compartilhando mais uma lição da escola dominical para jovens. Peço a você, subscreva no meu canal, tá? Visite o nosso site, deixe o seu like, enfim, nos abençoe, assim como também nós estamos te abençoando com esta gloriosa palavra. Amém.